Estimados irmãos do Alta de Souza, é com alegria que volto a ter essa oportunidade de estudar com os irmãos, transmitindo de logo o fraternal abraço dos que fazem o abrigo espírita Lar de Jesus. Conversaremos hoje sobre o tema religião e espiritualidade no âmbito familiar. Tema esse extraído do livro Vivência do Amor em Família, de Divaldo Pereira Franco. Antes de iniciar o trabalho, façamos a nossa prece. Pai amoroso, é com alegria que elevamos o nosso pensamento para vos rogar paz e harmonia, para vos pedir, Senhor, que abramos os nossos corações às verdades que nos serão reveladas e, deixando-nos tocar por essa mesma verdade, firmemos os nossos passos no caminho do bem, no qual fomos precedidos pelo nosso amoroso Mestre Jesus, que por todos nós zela e cuida. Que assim seja. Meus irmãos, nessa passagem do livro Vivências do Amor em Família, Divaldo Pereira Franco nos convoca a refletir em aspectos que, especialmente nesse momento em que vivemos, são por demais relevantes. A família, o Evangelho, a oração. Todos nós sabemos que estamos aqui encarnados por algum tempo, visando a nossa evolução espiritual, que se faz em seu aspecto moral, que se faz em seu aspecto intelectual, através das provas, das expiações e da missão ou missões que cada um de nós tem em seu planejamento espiritual. Sobre essa questão, a pergunta 115 do Livro dos Espíritos nos é bem esclarecedora. Mas não é fácil essa jornada. Porque a despeito de tudo estar planejado, de tudo ter sido meticulosamente organizado pelos amigos espirituais com o nosso próprio comprometimento antes da nossa encarnação, aqui na carne tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. As tendências do passado de erros e equívocos voltam com força. E as lições antes aprendidas se mostram frágeis diante das dificuldades da existência. Nesse contexto, irmãos, quando deixamos-nos levar pelo materialismo, pela ideia de que devamos comer e beber porque amanhã morreremos e tudo acabará, e assim perdemos contato com a dimensão causal da nossa existência, com a razão de ser, de aqui estarmos e vivermos, tudo se transforma em angústia. Todas as dores e dificuldades da existência, inerentes a qualquer ser humano, passam a ser vistos como desespero, sofrimento, cruzes difíceis de carregar. Eis porque não podemos perder a dimensão espiritual da nossa existência, a transcendência, a certeza de que somos nós mais do que esse corpo que um dia vai acabar. E a melhor modelagem que nós encontramos no mundo ocidental para essa visão do transcendente é aquela que nós vamos nos deparar na doutrina espírita. Por razões simples. Ela se centra sobre os aspectos fundamentais. Aquilo que de fato importa. A mensagem de Jesus em sua pureza inicial.
a mensagem de Jesus na sua clareza. Voltamos a ouvir a palavra do Mestre de Nazaré. Voltamos a ouvir o ensino de Jesus Cristo. Centra-se sobre os elementos principais. E o segundo aspecto, a racionalidade. A doutrina espírita nos apresenta o Cristo e sua mensagem de um modo racional. Não precisamos crer porque nos mandam crer. Cremos porque faz sentido. E por fazer sentido, a nossa adesão a esse conjunto de ensinamentos e orientações de vida se torna muito mais forte e sincera. Essa percepção do transcendental, de uma existência que está para além da matéria, faz-nos refletir com muito mais cuidado sobre os aspectos da nossa existência, sobre os papéis que desempenhamos em nossa vida. É papel dos pais conduzir seus filhos nessa descoberta. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito Santo Agostinho. E nessa mensagem, Santo Agostinho diz o seguinte: ó espíritas, compreendeis agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço. Para progredir, interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E nessa mesma mensagem, numa outra passagem, escreve o Espírito Santo Agostinho: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Então, é missão dos pais aproximar seus filhos de Deus. E essa missão corresponde igualmente a uma necessidade dos próprios filhos. O Livro dos Espíritos trata dessa necessidade nas questões 383 e 385. E eu vou a elas. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Pergunta Allan Kardec, a falange do espírito de verdade. E os espíritos amigos nos respondem: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe. Que recebem de quem? Dos seus pais, principalmente. A quem recai a missão de orientá-los, de tomá-los pela mão, como vimos no Evangelho, e levá-los a Deus. E que podem ajudar o seu adiantamento, para a qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. E na 385, qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, e particularmente a sair da adolescência? É o espírito que se modifica? A resposta é bem longa. O que nos interessa vem num trecho onde diz: a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem,
para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-lo progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Então é uma sagrada missão essa de conduzir os nossos filhos a uma espiritualidade, uma transcendentalidade, a despertar para a existência de uma realidade que sobrepuja a realidade e os valores da matéria. E seremos cobrados por essa missão. Há uma certa corrente que diz, não, deixemos os nossos filhos tomarem a decisão. Tomar a decisão? Criança tomar decisão acerca da sua espiritualidade? Não. Quando eles forem adultos, tomarão a decisão. Nossos filhos tomam decisão quanto ao que vestem. Nossos filhos tomam decisão enquanto crianças, quanto ao que veem na TV, quanto ao que fazem, se vão para a escola ou se ficam na televisão assistindo. Não sei, no meu tempo era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não. Porque nós temos a consciência de que devemos conduzi-los nas questões da matéria e que eles não têm discernimento para fazer escolha. E por que, em relação às coisas da alma, eles teriam esse discernimento? Não. Nossa missão como pai e como mãe é colocá-los no caminho da transcendência. E se somos espíritas, tomá-los pela mão e conduzi-los à doutrina. Esse é o que há de mais importante que nós podemos fazer por nossos filhos. Então, sem desse falso liberalismo de alguns, de que não, deixemos para quando eles crescerem. Ora, se nós não dermos a eles os fundamentos, como é que quando chegarem à madureza terão condições de fazer escolhas? Como é que eu posso escolher se eu não tenho fundamentos? Como levar nossos filhos a ter uma vivência da espiritualidade? Nós temos a evangelização infanto-juvenil em nossas instituições. Nós temos o evangelho no lar. Mas tudo se inicia por algo muito mais importante. Por nosso exemplo dentro de casa. O exemplo do pai e da mãe no seu cotidiano é que fortalecerão no coração de nossos filhos a certeza de que aquele caminho que nos é apontado é caminho a ser trilhado. Raul Teixeira nos traz uma passagem do espírito Teresa Brito, que a gente encontra no livro Vereda Familiar. E nessa passagem, Teresa Brito diz o seguinte: não se olvide de que todas as suas orientações, palavras e ensinos se esboroarão, virão por terra, se você apenas quiser ensinar, sem que viva nobremente os ensinos que ministra. Isso mais ainda em relação a nossos filhos. Pois bem, se nós nos esforçamos para dar o exemplo do tripé antes apontado, nós teremos um segundo elemento que vai nos ajudar a despertar as nossas crianças para o Evangelho. A educação infanto-juvenil, acerca da qual André Luiz, um pequeno livrinho aqui, Conduta Espírita, fininho, ele nos escreveu a seguinte passagem:
Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos na escola de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente, como Cicerone dos que ressurgem no educandário da carne. Então, a evangelização infanto-juvenil, a apresentar a nossos filhos o Evangelho, a mostrar-lhes o caminho, a sedimentar-lhes no coração a semente da palavra do Cristo, é dever irrenunciável dos pais. Vai ajudar a moldar o caráter de nossos filhos. Nós vimos antes, na passagem do Livro dos Espíritos, que na infância eles estão mais propensos a terem um caráter moldado, que na infância as imperfeições que trarão mais facilmente podem ser extirpadas. Eu me recordo das experiências na mesa mediúnica de quantos e quantos irmãos que, quando nós o convidamos à prece e dizem que não sabem orar, e nós buscamos na memória deles momentos de oração, e eles vão se lembrar dos momentos em que estavam com a sua mãe, geralmente a mãe, e que faziam uma prece. E isso fica marcado na história espiritual do ser. Não se apaga. Pode ser esquecido, mas nunca apagado. E quando a gente procura, encontra lá. E é aquela prece feita em criança que vai auxiliar o nosso irmão no seu processo de regeneração. Imagina a educação infanto-juvenil, não é? Pois bem, mas não apenas isso. A gente vê nossos filhos pequenos e a gente fica imaginando, são uns anjinhos. Só que esses anjinhos são espíritos antigos. Espíritos antigos. Que têm seus méritos, mas têm seus erros. E por esses erros granjeiam, não poucas vezes, desafetos que permanecem no mundo espiritual, buscando uma oportunidade para as suas vinganças. A educação infanto-juvenil vai trazer auxílio para esses irmãos, orientação também para esses irmãos desencarnados, esclarecimento, consolo, e assim estaremos não apenas ajudando esse irmão desencarnado, como também os nossos filhos, como também os nossos filhos. E o tripé se completa com o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, que é um momento de contato da família com a espiritualidade. Todos nós temos tantos espíritos amigos que buscam nos ajudar, que buscam nos socorrer, que buscam nos amparar. Nossas famílias têm espíritos amigos que buscam fazê-lo. Esse é um momento de contato com esses amigos. Nós não temos momentos de contato com os amigos materiais? Aquele momento de confraternização com os amigos da carne? Reservemos 1 horinha por semana para a nossa confraternização com os amigos da alma. É também uma oportunidade da família conversar. Nossas famílias conversam tão poucos. Todo mundo chega, vai para o seu quarto. Agora que ter televisão é barato, cada um tem uma televisão no quarto. Antigamente, pelo menos, era uma só na sala, a família se reunia para assistir a novela. Agora, cada um chega, vai para o seu quarto e liga a sua televisão. Ninguém fala, ninguém conversa. Os horários são diferentes. Acabou-se aquela história de almoçar junto. Antigamente era assim, né? Tinha a hora do almoço, então todo mundo ia para ali almoçar. Hoje em dia, um está em casa, o outro está no trabalho, um chega de noite num horário, o outro chega no outro. Ninguém mais se encontra. Moramos debaixo do mesmo teto e mal nos falamos.
Pois bem, o Evangelho do Lar é um momento de reunião da família. É um momento em que a família vai trocar ideias, vai conversar, trocar impressões, colocar seus problemas. E é por isso que os nossos filhos devem participar. Ah, mas eles não querem. Não tem isso de querer ou de não querer. Missão dos pais é pegar os filhos pelas mãos e levá-los ao Cristo. Não tem isso de querer e não querer. Conversa-se, explica-se. Temos tanto tempo para tanta coisa, reservemos meia horinha para Jesus. Meia horinha, não precisa de mais. Não é? Mas é dever nosso. Tragamos os nossos filhos para o Evangelho no lar. Obsessores vão tentar criar problemas? Vão tentar criar problemas. E muitas vezes vão se valer de nossos filhos para criar esses problemas. E é por isso que nós vamos insistir para que os nossos filhos se façam presente e assistam o Evangelho, participem do Evangelho e bem-humorados. E bem-humorados. Aí também vai da forma como nós vamos conduzir isso. Tato, bom senso. Podem outras pessoas participar do Evangelho no lar? Podem. Mas não convém que se repita com insistência, para não transformar num evento social. Não é um evento social. É um culto religioso. É um momento da família estar junto. Então os amigos podem vir 1, 2 vezes, até para aprender como é, e depois devem ser convidados a realizarem o Evangelho no lar em seus próprios lares. Não é? Pois bem, atentemos ainda para uma outra questão. A conduta após o Evangelho do lar. Nós vamos partilhar do Evangelho do Cristo. Nós vamos comungar da convivência com os espíritos amigos. Nós vamos nos elevar a Deus. É um momento sagrado. E depois nós vamos fazer o quê? Ver um filme de guerra? Ver gente morrendo? Não vamos jogar fora o tesouro que nos foi permitido ingressar. Né? Então, zelemos também pela nossa conduta após o Evangelho do lar, para que permanecemos naquele clima de paz e de harmonia. E um alerta que sempre nos é feito. Não é momento de comunicação espiritual. Não é? Não é. Não é momento. Pois bem, Joana de Ângeles, nesse livro, Vivências do Amor em Família, Divaldo nos revela, ela nos aponta como realizar o Evangelho no lar. E ela diz, faça uma prece de início. Não é? Não precisa ser prece decorada, é até melhor que não seja. Prece é aquela que vem do coração. Prece é aquela que a alma se expressa, com toda a liberdade, dirigindo-se ao Pai. Faz-se uma prece. Lê-se o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma página que se abre ao acaso. É até melhor que seja aberta ao acaso, pois isso dá a possibilidade da espiritualidade conduzir a leitura. Mas eu posso ler na sequência também, não há problema. E não há nem sequer necessidade de ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes isso é cada vez mais comum. Na nossa família nós temos pessoas de diversas confissões cristãs. Pode ser, nesse caso, o Novo Testamento, não é? Ou um livro de boas passagens e leituras. E se a gente tem filhos pequenos, um Evangelho em quadrinhos, para que seja interessante para eles participarem, não é? Uma garrafa d'água. Ao final, depois da leitura, depois que conversamos sobre esse trecho do Evangelho, nesses 20 ou 30 minutos, não mais do que isso, para não ficar algo cansativo, especialmente as crianças, nós vamos reduzir a luz. Não tem mágica nisso. Nós vamos reduzir a luz porque nessa oportunidade da prece de encerramento, a espiritualidade fluidificará a água. E a penumbra facilita essa atividade. Vamos reduzir a luz, vamos fazer a nossa prece agora de agradecimento.
por aquela palavra, por aquele ensino, pelaquela comunhão espiritual e pedir um passe espiritual para todos. Está feito o evangelho no lar, não é? Não há qualquer dificuldade maior. Nós falando sobre a religião e a espiritualidade no âmbito familiar, dedicamos maior parte do tempo às crianças. Mas hoje é cada vez mais comum nós termos idosos no âmbito de nossas famílias. Graças a Deus, hoje a gente vive muito e vive bem. E não poucas vezes, os nossos entes queridos, já de mais idade, vêm residir conosco. E é bom que assim seja. Se não tem mais condição de residir sozinho, não é? É bom que assim seja. Ah, mas eles dão trabalho. Nós já demos trabalho quando éramos crianças. Ah, mas eles estão apresentando problemas neurológicos. Olha, nós também já tivemos muita dificuldade de coordenação motora quando éramos crianças. Ah, mas eles apresentam problemas psiquiátricos, não, né? O cérebro já não está funcionando bem. Olha, nós já tivemos muita doença quando éramos crianças. E eles não abdicaram de estar ao nosso lado. Cumpriram com o seu dever. É hora de retribuirmos, recolhendo em nossas casas esses nossos irmãos. E eu digo isso porque a nossa instituição, o Abrigo Espírita da Lar de Jesus, é um abrigo espírita. E a gente vê nossas irmãzinhas lá, por melhor que a gente busque tratar, por melhor que a gente busque auxiliar, não é a família, não é o filho, não é a filha. Façamos esse esforço, não é? Entendamos que essas dificuldades do fim da vida não são por acaso. Muitas vezes são uma chance de resgate de falhas, de equívocos, para que esses nossos irmãos, se preparando para retornar à pátria espiritual, já no fim da existência carnal, possam a ela retornar mais harmonizados. Mais harmonizados. Então, da mesma forma como eles tiveram como pais a missão de nos tomar pelas mãos e nos entregar a Cristo, temos nós agora a missão de ampará-los nesse sacrifício último da existência carnal, para que possam bem retornar à pátria celestial. Na nossa chegada, eles nos auxiliaram com abnegação e com devotamento. Na hora de sua partida, abnegação e devotamento devemos ofertar-lhes. No Dia das Mães último, eu acho que os irmãos devem ter visto uma mensagem de Divaldo Pereira Franco, onde ele leu uma página de Amélia Rodrigues. E nessa página, Amélia Rodrigues diz assim: a peste também é de Deus, para auxiliar o homem a despertar, compreender a sua fragilidade e progredir. A peste, esse vírus que tanto nos incomoda esses dias, também é de Deus. E ele tem uma finalidade: auxiliar o homem a despertar, compreender as suas fragilidades e progredir. Qual é a fragilidade do homem que essa peste veio apresentar? O que ela está a exigir de nós? Recolhimento em nossos lares. Oração e evangelho. Eu acho que faz muito tempo que nós não dedicamos tanto tempo às nossas famílias, ao convívio em família, à prece em família, ao evangelho em família.
Essas as fragilidades do homem. A gente se desligar um pouco de todas as perturbações materiais, de tudo aquilo que durante a nossa vida até aqui tem nos desviado daquilo que realmente importa. E nos centrar nisso que de fato importa. Nossos filhos, nossos pais, nossas esposas, nossos maridos. Para isso, para esse despertar, nós estamos vivendo esse momento doloroso. Saibamos compreender essa realidade. Saibamos entender porque estamos convocados a essa reclusão familiar. Não é? Não olhemos os lados, as coisas sobre óticas tristes. Estou preso. Estou confinado. Estamos em família. Estamos no centro, no seio da nossa família. O melhor lugar onde poderíamos estar. Estamos com tempo para nos voltar para Deus, ao Evangelho, a orar, a entrar em comunicação com a espiritualidade amiga, a reorientar toda a nossa existência. Saibamos aproveitar esse momento de perturbação para a nossa reconstrução interior, através da nossa família. Agradeçamos assim a Deus a oportunidade desse estudo e possamos dele sairmos fortalecidos. Senhor de bondade e misericórdia, elevamos mais uma vez o nosso pensamento dessa feita para vos agradecer por toda a assistência, por toda a paz, por toda a harmonia, por todas as lições. Saibamos, Senhor, escutar a Tua mensagem, reter aquilo que se nos dirige e fortalecer os nossos passos na Tua direção. Que assim seja.